pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. E bem, o mercado opera com cautela nesse começo de semana, que já começa com feriado nos Estados Unidos, com o encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos e com a decisão de juros da China que tivemos nessa madrugada. O Banco Central chinês manteve inalteradas as taxas de juros, contrariando a expectativa de queda de juros depois que os dados de inflação e atividade do país vieram com quedas nas últimas semanas. Nessa semana, na quarta-feira, vão sair mais dados de atividade da China, que deve ajudar os investidores a se ajustar melhor na visão sobre o ritmo de retomada econômica por lá. No Japão, hoje a sessão foi positiva, seguindo o movimento de alta da semana passada, enquanto na Europa o viés é de queda, com o PIB da Alemanha, que veio com uma queda de 0,3% e reforçou a visão de um ritmo de atividade econômica mais fraco lá na Europa. E começa hoje, lá em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial, que reúne os principais líderes econômicos dos países e que devem discutir temas como inflação, cadeias de abastecimento e as guerras na Ucrânia e lá no Oriente Médio. Esse evento acontece durante a semana e as falas dos diretores dos bancos centrais pode acabar influenciando nos preços durante essa semana de negociações. Indo para os Estados Unidos, a semana passada fechou positiva depois dos dados de inflação ao consumidor. O Dow Jones acumulou alta de 0,33, S&P subiu 1,78, enquanto o Nasdaq teve uma alta semanal de 3,24%. O principal evento da semana foi a inflação ao consumidor, que veio acima do esperado em dezembro, com uma alta de 0,3%, enquanto a expectativa era de uma alta de 0,2%. Enquanto isso, vários diretores do Banco Central americano falaram durante a semana e alguns deles foram mais cautelosos sobre a possibilidade de queda de juros tão cedo. Ainda assim, o mercado segue precificando uma queda de juros já na reunião de março desse ano. E com isso, as taxas de juros de 10 anos, principalmente, tiveram queda lá no mercado americano, que ajudou no movimento mais positivo de bolsa na semana passada. Um outro destaque foi o preço do petróleo, que ficou bem volátil em função das tensões lá no Mar Vermelho, com ataques do grupo do Iêmen a algumas embarcações no Golfo do Aden, que é a porta de entrada para o Oceano Índico. E com isso, os Estados Unidos e o Reino Unido coordenaram ataques contra alvos do grupo no Iêmen, o que aumentou o risco de uma escalada lá no conflito no Oriente Médio, que pode acabar envolvendo alguns países produtores de petróleo. Bem, hoje é feriado lá nos Estados Unidos, por isso hoje só vamos ter negociações no mercado futuro americano. E nessa semana a agenda vai ter destaque para os dados de atividade e também para os dados corporativos que começaram já na última semana. Na quarta-feira sai relatório de vendas do varejo e o relatório do livro bege, que traz também mais dados sobre o ritmo de atividade econômica americana. E na sexta-feira sai o relatório de expectativas da Universidade de Michigan para a inflação lá nos Estados Unidos. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro cai 0,08, Eurostock 600 cai 0,26, FTSE de Londres cai agora 0,17%. No Japão, o Nikkei teve outra alta de 0,98% hoje e na China, o Xangai Composite alta de 0,15%. O DXY, dólar index, está subindo 0,16% agora, enquanto os juros de 10 anos do mercado americano está subindo 0,56, cotado a 3,97 no anualizado. O petróleo agora está caindo pela manhã, o petróleo Brent cai 0,60%, cotado a 77 dólares e 81 centavos o barril. Depois do movimento de alta na semana passada, em função do clima de tensão lá no Oriente Médio, o petróleo começa a semana com uma queda agora pela manhã. O minério de ferro também caiu nessa madrugada, depois que o governo chinês não reduziu as taxas de juros como era esperado pelo mercado para estimular a economia por lá. E com isso, lá em Dalian, o minério hoje caiu mais de 3% e fechou cotado aos 131 dólares e 21 centavos a tonelada. Por aqui, o Ibovespa terminou a semana passada com queda de 0,78% na semana e fechou aos 130.987 pontos. O dólar caiu 0,4% e fechou cotado aos R$ 4,85. A nossa curva de juros fechou estável, mesmo com o IPCA de dezembro, que veio acima do esperado, com uma alta de 0,56% na leitura mensal. Apesar da alta, o mercado aqui também segue precificando pelo menos mais 2 cortes de 0,5% na taxa Selic nas duas próximas reuniões. Porém, a ideia de um corte mais agressivo para a taxa Selic fica menos provável depois que a leitura de inflação veio acima do esperado. E lá em Brasília, a discussão sobre a reoneração da folha de pagamento voltou a dominar o debate, com o governo que está sugerindo uma medida provisória para voltar a discutir esse assunto depois que o Congresso prorrogou a desoneração da folha no ano passado. Segundo o governo, essa é uma medida vital para eles conseguirem atingir a meta de zerar o déficit fiscal esse ano, e o tema, é claro, deve voltar a ser discutido ainda nessa semana.
Nas ações, a queda do preço das commodities acabou afetando os principais nomes do Ibovespa, como a Petro, que acabou fechando com queda de 1,4%, e a Vale, que fechou com 4% de queda no acumulado da semana. A principal alta foi Magazine Luiza, que teve uma valorização acumulada de quase 15%, como um movimento mais técnico para a ação, e na queda, a MRV foi o destaque, se desvalorizando em quase 20% na semana, com o mercado especulando uma mudança negativa nas projeções da companhia para esse ano. Na agenda dessa semana por aqui, o IBGE divulga na terça-feira o volume de serviços de novembro, na quarta-feira saem dados de vendas de varejo, também referente ao mês de novembro, e na quinta-feira vai sair o IBCBR de novembro, que deve dar para a gente mais detalhes sobre o nosso ritmo de atividade econômica aqui no Brasil. Bem, esses são os destaques para hoje, eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.